E a gente depois tentar fazer o quê? Eu explicar-vos o que é o som, depois de a gente explicar o que é o som, como é que o apanhamos, depois do apanhar, a gente vem ouvi-lo e ver como é que ele é. Porque a primeira pergunta que eu faço é esta, se já alguém viu o som. O projeto chama-se Exploradores Sonoros e já começou há bastante tempo, para precisar, talvez começou entre 2008 e 2009, na Associação Oficinas do Convento, em Montemor Novo. Eu e uma terapeuta musical, a Lourdes Murilho, começámos os dois a fazer um projeto em que nós íamos arranjar materiais para os professores poderem trabalhar com a questão sonora, que era uma questão difícil de trabalhar com o som, a matéria, não se percebia bem que exercícios é que se poderiam fazer, então nós começámos a fazer esta atividade que depois degenera ou que depois avança para outros públicos, como a escola aqui, neste caso a escola em Castro Marim, ou escolas preparatórias, escolas primárias, lares, pronto, evoluiu para muito tempo, porque já, desde como me referi, já existe há algum tempo. Sim, o que ele está a dizer é verdade, ou seja, estas vibrações da nossa garganta, da minha garganta está a falar para vocês, está a vibrar, que é o som, é uma vibração. Está a vibrar e está a fazer umas ondas sonoras. A gente não sabe como é que são as ondas, se é tipo da praia, se é... Mas vamos imaginar, mas a gente não as vê, não é? Ok, mas como é que elas chegam aos nossos ouvidos, as ondas sonoras? Como é que será? As atividades que se desenvolvem neste workshop são atividades que são relacionadas com a matéria sonora, para perceber mais ou menos o funcionamento tanto do nosso aparelho auditivo, ou seja, como é que nós ouvimos e como é que nós interagimos com o som. Para fazer isso é preciso sensibilizar as pessoas para os equipamentos que se vão utilizar, para a forma como nós escutamos, e depois daí parte-se para o exterior, ou o interior de um espaço, para conseguirmos também então captar os sons. E então aí utilizamos gravadores, utilizamos microfones, utilizamos headphones e ultimamente tenho incluído uma versão que é já depois as pessoas vêm ouvir o que gravaram, para verem a representação gráfica e as possibilidades sonoras que podemos fazer já com um computador, neste caso. O que costuma atrair mais os participantes nestas atividades é mesmo ouvirem o som. Ouvirem, neste caso, o gravador, ouvirem os microfones, ouvirem os headphones, porque aí vai perceber que a gravação foi dela, vai identificar-se com ela e depois vai identificar o sítio e, portanto, todos os subgrupos que aí estão postos nessa imagem de som. As novas tecnologias, o que vem é facilitar a barreira que existe entre nós podermos experienciar mesmo o som. Ou seja, se calhar, se não tivéssemos estes equipamentos e esta tecnologia, seria impossível para fazer estes workshops, estas formações, não haveria maneira de ouvir o exterior e gravá-lo. O computador, como eu lhes disse, portanto, permite pôr essa realidade noutras artes, no vídeo, na própria, fazer música, fazer som para uma banda sonora de um filme, ou de um teatro, ou de uma dança. Portanto, o computador vai permitir canalizar o som que tu gravaste para as tuas coisas que tu queres fazer, sejam elas artísticas, técnicas. E chegar aqui a fazer assim. Os Exploradores Sonoros, este projeto que estamos aqui a falar, e a ecologia sonora, não tem a ver diretamente, mas é um ato reflexivo, ou seja, nós, para podermos gravar, temos de estar atentos, temos de ser sonoramente ecológicos, ok, parar, ouvir o que nos rodeia à nossa volta, e isso é a ecologia sonora, perceber a dimensão do espaço, perceber até onde é que o nosso ouvido consegue ouvir, o quão longe, o quantos detalhes é que existe na nossa paisagem sonora, e é só puramente um estar, um silêncio e ouvir. Portanto, os exploradores sonoros, aí, quando nós vamos gravar para o campo, e o que eu digo dentro da formação é que temos de fazer essa consciência, temos de parar, escutar primeiro o que é que está à nossa volta e depois decidir o que é que vamos gravar e como vamos gravar. Portanto, a ecologia sonora, ou seja, nós temos uma consciência e não perturbar-nos mais ou fazer ruído, é essa consciência, ou seja, perceber que de antes havia um lago com uma força natural e que de repente entrou uma fábrica que produz muito mais som e que aí já não é igual neste tempo do que era sem fábrica. Portanto, são essas consciências que é a ecologia sonora. Os exploradores sonoros também levam a isso quando tu estás a gravar. Portanto, quando estás a gravar, percebes que realmente existe uma paisagem sonora que é daqui, o que é, nunca tinha ouvido aquele moinho, nunca tinha ouvido aquele sinal, aquele cão atrás de mim. Portanto, nos exploradores sonoros é isso. Primeiro de tudo,
Gosto que este projeto sensibilize para o som, ou seja, a pessoa saia daqui a entender, não é realmente, mas um bocadinho mais o que é o som. Porque é uma coisa invisível, é uma matéria que não se trabalha, não se consegue apanhar, pronto, é essa volatilidade toda do som. Então eu tento sensibilizar para perceber. Portanto, isto são prioridades no Exploradores Sonoros, que é como é que é feito o som e como é que ele nos chega a nós. Portanto, são estes 3 pilares que os Exploradores Sonoros e que eu pretendo que as pessoas, pelo menos, alcancem. Como é que nasce o som? Qual é que é o nosso sistema para o captar e como é que nós o podemos fixar?